Muito bem-vindo a todos, prezados alunos, colegas e participantes, para mais uma aula microprocessadores a respeito de códigos binários, aula de revisão, que será publicada nas aulas complementares dessa semana, pessoal. Dando continuidade à nossa matéria de códigos binários, pessoal. A gente estava trabalhando, pessoal, primeiramente, com o conceito de representação do mundo externo aos processadores, sendo que o processador é uma máquina digital, pessoal. Ou seja, dentro do processador temos como forma de representação interna apenas bits, ou seja, zeros e uns, conforme visto aí, pessoal. Bom, para números inteiros positivos, pessoal, acabamos de ter a matéria que um código, que é uma convenção, que é um acordo entre partes, foram criado o código BCD, números decimais codificados em binário, utilizando 4 bits de representações. Então, a gente converte estes números em bits e enviamos para dentro do processador. Uma outra maneira é utilizando a técnica de conversão, pessoal, convertendo através das técnicas já conhecidas de vocês. Divisões sucessivas por 2, pegando os restos. Ok, pessoal? Uma outra técnica também seria a convenção, utilizando o código BCD, conforme citado anteriormente, pessoal. A pergunta que a gente se faz é qual? E o mundo externo ele é composto de caracteres, símbolos, etc. E como iremos injetar para dentro ou representar para dentro do processador esses números em formato de bits, pessoal? Este é o desafio nosso, tá? Sendo que o processador só possui como formas de representação interna zeros e uns. Então, para isso, pessoal, foi criado um código, o código ASCII, ASCII, que tem a capacidade de representar um conjunto de símbolos não numéricos, letras, sinais gráficos, pontuações, caracteres de comando, caracteres especiais. Além disso, os nossos algarismos do sistema decimal, tá? Ele é um código alfanumérico. Agora, como que funcionou a concepção, a criação desse código, tá, pessoal? Bom, primeiro vamos pegar o conceito da palavra ASCII, American Standard Code Information Interchange, ou seja, um código padrão americano para intercâmbio da informação. Isso é um dado muito importante para a gente poder entender como foi concebido esse código ASCII-2, pessoal. Primeiramente, como fazê-lo? Então, a gente vai imaginar primeiro, pessoal, letras do alfabeto, tá? O alfabeto nosso possui 26 letras, pessoal. Se fôssemos converter 26 possibilidades em binário, usaríamos o que, pessoal? Por que binário? Porque a gente tem que converter essas possibilidades em zeros e uns. Teríamos quantos bits para representar 26 possibilidades? Teríamos, então, 1 bit. Temos 2 possibilidades. 2 bits, temos 4 possibilidades. 3 bits, 8 possibilidades. 4 bits, 16 possibilidades. Não contempla as 26, então 5 bits seria o suficiente para a gente representar as letras do alfabeto. Como que ficaria? A primeira letra A, caso a gente teclasse ou usasse um teclado para injetar esses sinais para o processador, seria o bit 0, 0, 0, 0 e 0, composto na palavra binária de 5 bits, pessoal, tá? A dúvida é a seguinte, pessoal. 2 elevado a 5, teríamos 32 possibilidades de representações binárias. A gente teria que fazer apenas 26 possibilidades para as letras do alfabeto maiúsculas, pessoal. E as minúsculas? Essa é a pergunta que a gente se faz. Então, teríamos que ter um conjunto de bits contemplando letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres especiais como ponto, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, parênteses, né, pessoal? Então, os comandos, como o teclado, o comando de delete, que é o del, o enter, as teclas F1, F2, enfim.
5 bits não dariam para representarmos os códigos, os símbolos, caracteres no mundo externo para dentro do processador. Então, o que nós fizemos? Criamos um com 7 bits. 7 bits teríamos 128 possibilidades de representações binárias, pessoal. Com isso, teríamos todas as letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas, vários caracteres relacionados à escrita, comandos também relacionados aos comandos do teclado, pessoal, ok? Como que ficaria, pessoal? Então, o que seriam caracteres de comando, conforme anteriormente eu falei? São teclas especiais que não indicam caracteres. São a tecla End, a tecla Home, Insert, as teclas F1, F2, a tecla Enter, que solta a linha, Backspace, que retorna apagando a linha anterior. Todas essas teclas oriundas das máquinas antigas de escrever, pessoal. Tá? Por isso que a gente também tínhamos que representar dentro do processador em zeros e uns estes comandos, esses caracteres de comando e controle. Ok, pessoal? Então, como que ficaria a nossa tabela de 7 bits? Então, temos a tabelinha de 7 bits. Os primeiros 000, 0000, tendo em vista o bit menos significativo B1 e o bit mais significativo B7. Os primeiros 7 bits seria um caractere interno de linguagem de programação chamado de null. SOH, outros caracteres da época utilizados em linguagens de programação. ACK, de acknowledge, ou reconhecimento, e aí vai. Caracteres iniciais, tendo em vista as 128 possibilidades, pessoal. Então, teríamos vários caracteres, tá vendo? Relacionados à parte de comando e controle em linguagens de programação, utilizados muito na década de 70, pessoal, tá? D1, tá vendo? Todos estes caracteres, tá, pessoal? Bom, eu dei um salto na tabela já para colocar os caracteres relacionados aos já conhecidos nossos do teclado. O arroba seria 1000000. A letra A maiúscula seria 1000001 e assim por diante. O que isso acarreta para a gente pensar? A tabela teria 128 linhas, pessoal. Para consultarmos qual caractere seria bem difícil, né? Uma tabela muito grande. Com isso, eles tiveram uma ideia muito boa de construí-la em formato de matriz. Como que ficaria essa matriz? Os 4 bits menos significativos representariam as linhas da matriz. E os 3 bits mais significativos representariam as colunas. Olhem como é que ficou a tabela, pessoal. Olha que interessante. Uma tabela com 128 possibilidades matriciais, onde que a letra A seria quem? O bit B7 seria o número 1, o bit B6 seria o número 0, e o bit B5 seria o número 0. Então, a letra A está aqui. A coluna seria quem, pessoal? Os outros 4 bits. Tá? Com esta técnica, a gente faria o quê? Vamos pegar como exemplo o símbolo porcentagem. Né? Quem seriam os 3 bits mais significativos? Seriam as colunas, pessoal. Observem. Então, seria 0 para o B7, 1 para o B6 e 0 para o B5. O bit B5 está aqui na tela. Tá? E os outros bits, pessoal? Os outros bits seriam as linhas, ou fazendo a interceptação entre linhas e colunas. O B1 seria o 1, o B2 seria o 0, o B3 seria o 1 e o B4 seria o 0. Contudo, teríamos os 7 bits numa tabela não só de linhas, uma tabela entre linhas e colunas, fácil de representar. Vamos pegar, por exemplo, olha, verifiquem, 010, 010, os mais significativos nas colunas e os menos significativos nas linhas. Olha a letra A maiúscula, 101, 100 seriam as colunas e 0001 as linhas. Lembrando que todo código necessariamente temos que, por padrão, colocar o índice.
ASCII2 padrão, ou simplesmente ASCII, pessoal. A letra minúscula. Com isso, a gente fecha a representação das 128 possibilidades do código ASCII2 padrão. O símbolo de mais positivo, pessoal. Tá? O problema era que, além dessas tabelas, essa tabela foi criada para representar a língua inglesa, pessoal. As outras línguas, como no nosso português, teríamos mais caracteres especiais, tá? Ou seja, das 128 possibilidades de representações, a gente ainda não conseguiu contemplar todos os símbolos gráficos de escrita, caracteres de escrita. Com isso, foi aumentado um bit. Aí sim, 8 bits teríamos 256 possibilidades, pessoal. Com isso, foram criados a chamada tabela ASCII2 estendida na década de 80 para contemplar exatamente, pessoal, esses caracteres como C cedilha, caracteres gráficos especiais, tá vendo? Muito utilizados em games, letras do alfabeto grego, tá? Ômega, o Mi, que era bastante utilizado, símbolos matemáticos de, por exemplo, símbolo de somatório, o Pi, beta e demais caracteres muito importantes na década de 80 para construir imagens gráficas na tela. Ok, pessoal? Contudo, a gente consegue através de 8 bits, identificar esses outros caracteres especiais que a tabela ASCII2 padrão não conseguia contemplar, tá, pessoal? Tá? Em síntese, códigos binários estudados no nosso curso, temos um código BCD, que representa números de 0 a 9, em 4 bits, e o código ASCII2 dividido em duas partes, o código padrão em 7 bits, representa caracteres de comando, letras na língua inglesa, e com isso os caracteres de 8 bits bem mais amplo, representando os outros caracteres em 256 possibilidades. Ok, pessoal? Com isso a gente finaliza a nossa aula de código ASCII2 e a nossa aula de revisão vai ser publicada no AVA nas aulas complementares dessa semana, pessoal. Tá? Com isso eu me despeço de vocês, agradecendo e desejando a todos um bom dia e bons estudos. Fiquem com Deus, pessoal.